conhecido como vampiros, nosferatus, entre outros. Eles são incrivelmente inexplicáveis e criaturas maravilhosas. O conceito específico dos mortos retornando para atacar e se alimentar do sangue dos vivos encontrou sua maior expressão na Europa cristã, no século XVII. O historiador inglês William Nelborg relatou diversos casos de mortos retornando para aterrorizar, atacar e matar durante a noite. Identificou-se esse tipo de espírito maligno com o termo latino sanguessuga. Na maioria dos casos sobre os quais escreveu, a única solução permanente era desenterrar e queimar o corpo do assaltante acusado. Do século XVI até o século XVIII, ocorreram vários relatos na Europa Oriental. Várias palavras foram usadas para designar criaturas, tais como Vukodlak, extraída da palavra que designa lobisomem, e outros termos usados na Sérvia, vampiro, de origem questionável, e palavras relacionadas também se disseminaram. Em fins do século XIX, o romance Drácula de Bram Stoker iniciou a era da ficção, que continua até hoje. Drácula criou o vilão definitivo, utilizando elementos de Polidori e Lefano para produzir um pano de fundo gótico para a história de um predador aristocrático, profano, saído do túmulo, que hipnotiza, corrompe e se alimenta das lindas jovens que mata. Stoker revelou todo o impacto das conotações psicossexuais envolvidas entre o relacionamento vampiro e vítima, mostrando uma notável semelhança entre a ânsia de sangue dos mortos-vivos e a sensualidade reprimida dos simples mortais. Um elo psíquico ainda mais profundo está indicado quando uma vítima do sexo feminino é forçada a beber o sangue de Drácula, como parte de sua transformação em vampira. Bem, meu nome é William, e o que vou contar aqui foi real. Eu era um jovem de 15 anos na época. O ano era setembro de 1985. Eu estudava nessa época no período da noite. Já eram quase 23 horas quando cheguei na casa dos meus avós. Eu morava com eles, porque meus pais eram divorciados. Morávamos meus avós, minha mãe, minha irmã e eu. Tudo era normal até aquela noite, em que cheguei e vi um garoto chorando embaixo de uma árvore que ficava na calçada da casa. Não liguei e fui abrir o portão para entrar, quando de repente algo segurou o meu braço. Era o garoto. Eu então perguntei: "O que foi, menino?" Ele simplesmente falou que queria ver a mãe dele, que estava em casa. Na hora não entendi e pensei que minha avó estava com visita. E aquele garoto estava procurando a mãe. Eu então deixei que ele entrasse. Quando ele entrou, ele foi correndo pelo corredor e eu disse: "Espere, garoto." Quando olhei, ele se virou para mim com a camisa toda cheia de sangue e entrou pela parede. Eu fiquei em choque e não conseguia me mexer, até que comecei a gritar. Meu avô, escutando os meus gritos, logo veio ao meu encontro e disse: "O que foi? O que está acontecendo? Fale, rapaz."
Eu só corri para dentro e disse o que havia acontecido. Mas meus parentes não acreditaram, dizendo que eu estava assustado por causa do escuro do corredor, e acabei imaginando tudo isso. Então, não toquei mais no assunto. Com o passar dos dias, meus primos menores vinham passar um tempo com os meus avós. Uma prima de apenas 4 anos começou a brincar e falar sozinha com alguém que só ela via. Quando questionávamos, ela dizia: olha ele ali, vovó. E minha avó falava: não tem ninguém, menina. Tem sim, vovó. Ele tá muito triste. Então, novamente não ligaram para aquela menina. Na mesma noite, na cozinha, estávamos jantando quando meu avô deu um pulo da cadeira. Perguntamos o que aconteceu. Ele falou que algo tinha mordido a perna dele. Quando ele ergueu a calça, havia marcas de dente na panturrilha de sua perna e dentes de criança. Logo, minha priminha de apenas 4 anos disse: foi o Enzo. Eu não sabia de quem ela estava falando. E quando eu olhei para minha mãe e para os meus avós, eles estavam chorando. E eu, sem entender nada, perguntei: quem é Enzo? Então minha avó foi até o seu quarto e pegou umas fotos, no qual havia um santinho, daqueles com fotos de pessoas mortas que dão de lembranças em enterros. Então minha avó mostrou para minha priminha e ela logo disse: é ele, vovó, o Enzo. Quando olhei a foto, logo também percebi que era o mesmo menino que eu deixei entrar. Eu fiquei estático e apenas perguntei: quem era esse garoto? Foi aí que minha mãe me contou que o garoto da foto era o meu tio Enzo, que morreu atropelado 6 meses antes de eu nascer. Ele era um garoto que meus avós adotaram ainda bebê, que por ironia do destino, morreu atropelado em frente à casa dos meus avós, nos braços do meu avô. Minha avó então contou que a mãe verdadeira dele apareceu no dia de seu enterro. E quando fez 3 anos de sua morte, a mãe verdadeira pediu à minha avó que queria levar os restos mortais do garoto para ficar com os verdadeiros familiares. Minha avó não se opôs e deixou. Então, nunca soube que tinha um tio adotado que havia morrido. Então, do nada, a menina muda de feição e começou a chorar e a dizer à minha avó: mãe, por que me abandonou? Eu então disse: Janine, e esse é o nome da minha priminha, por que você está chamando a avó de mãe? E por que essa voz trêmula? Logo minha mãe percebeu que quem estava ali era o seu irmãozinho que havia falecido, e disse: o que você quer, Enzo? Ele então respondeu: preciso de muitas orações, e vocês esqueceram de mim. Então estou aqui novamente. Todos então demos as mãos e oramos. Então ele sorriu e a menina foi adormecendo no chão. E quando acordou, não se recordava de nada. E tudo voltou a ser como antes. Agora, todas as noites, faço minhas orações à alma do meu tio Enzo, que não conheci, e que esteja com Deus e todos os anjos.